E acho que um outro movimento, o Uribe já trouxe um pouquinho, já fez auto-spoiler, né, Uribe? Acho que vale colocar a sua informação nesse contexto, que é essa história do desfile do 7 de setembro. Toda uma expectativa, não por acaso, diante de tudo que aconteceu nos últimos feriados de 7 de setembro, em especial no feriado do ano passado, que era a data do bicentenário de independência do país, ou seja, havia 200 anos de expectativa para essa data e foi um movimento que Jair Bolsonaro tornou para ele datas muito importantes. Quais são esses movimentos que o governo Lula tenta fazer para que o 7 de setembro volte a ser uma data do país, do Estado brasileiro, do Estado independente brasileiro, declarado lá em 1822, mas como que isso se relaciona nesta relação com Forças Armadas, com os militares, e aí onde entra a Polícia Federal nessa história? 7 de setembro era a grande data do governo de Jair Bolsonaro, quando Jair Bolsonaro fazia vários eventos, alguns institucionais, que é o 7 de setembro aqui na Esplanada dos Ministérios, que ela é fechada, e você tem o desfile, e aí ele incluiu várias categorias policiais nesse desfile, e não só policiais. Ano passado a gente teve o 7 de setembro com tratores, o agronegócio presente no desfile. E aí, em um segundo momento, ele fazia um discurso na Avenida Paulista, e em um deles, inclusive, ele xingou o ministro do Supremo Tribunal Federal. Então ele tinha dois momentos, um mais institucional e outro político, mas era a grande data do governo Jair Bolsonaro. O que quer Luiz Inácio Lula da Silva? Despolitizar o 7 de setembro, fazer o 7 de setembro mais curto. Lula tem sido orientado, inclusive, a não fazer discurso depois do 7 de setembro, para mostrar que é uma data institucional, que não tem discurso, ele apenas autoriza o início do desfile e acabou, depois não faz um discurso em palanque como Jair Bolsonaro fazia. Pois bem, na conversa do último sábado, no Palácio da Alvorada, com os comandantes das Forças Armadas e José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, Lula informou que não quer que neste ano haja participação da Polícia Federal, da Polícia Militar do Distrito Federal e nem muito menos o Detran aqui do Distrito Federal. Ele quer que seja um desfile da população. Inclusive o slogan que tem sido defendido é 7 de setembro é de todos, é de toda a população. Esse é o objetivo. Os gastos mais ou menos já foram desenhados e são vultosos, apesar de ser um 7 de setembro que Luiz Inácio Lula da Silva quer um pouco menor, e aí a previsão que foi publicada no Diário Oficial da União é de 3,1 milhões. Ano passado, a previsão corrigida pelo IPCA do período chega a 3,4 bilhões. E aí é uma previsão de 30 mil pessoas nas arquibancadas e 10 mil pessoas ao redor, ou seja, um público geral de 40 mil pessoas. Mas o objetivo é esse, de ser um 7 de setembro da população e sem nenhum verniz político. E aí ele informou então a José Múcio. Só que, como eu disse, causou um constrangimento. A Polícia Federal, alguns agentes da Polícia Federal ficaram um pouco irritados, que seria, na verdade, as Forças Armadas impondo a sua posição contra a Polícia Federal, e fez com que José Múcio Monteiro tivesse que ligar a Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, para explicar que é uma decisão de Lula, que agora viajou para o exterior, mas que não tem nada a ver com a relação entre Forças Armadas e Polícia Federal. A questão é que ele quer um desfile mais curto. E há uma perspectiva, segundo me informa o Eli Jonas Maia, nosso produtor de Polícia Federal, da presença de setores da sociedade no 7 de setembro deste ano, mais ou menos como foi a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele sobe a rampa do Palácio do Planalto acompanhado de uma criança, acompanhado de um indígena, enfim. Então ele quer também a presença de crianças e de setores, segmentos da sociedade em peso no desfile deste ano. E vai ser um momento aí de muita atenção da parte do país, porque também, certamente, opositores do governo Lula vão querer marcar de alguma forma a presença no 7 de setembro, a ver se vai ser nas solenidades oficiais ou se de alguma outra forma. Thaís Arbex, Gustavo Uribe, obrigado mais uma vez pelas informações de agora. A gente vai mudar